O coração humano pode se partir de 1 milhão de maneiras diferentes, mas o meu se partiu com a precisão do bisturi de um cirurgião. Limpo, deliberado e calculado pelo homem que um dia prometeu protegê-lo. Estou no banheiro agora, olhando meu reflexo no espelho, mas não reconheço a mulher que está me olhando. Seu olho esquerdo está inchado e fechado, uma paleta grotesca de roxo e preto. Seu lábio inferior está aberto, ainda escorrendo sangue com gosto de moedas de cobre. Há hematomas em formato de dedos enrolados em seu pescoço como um colar de violência. Mas são os olhos dela, os meus olhos, que mais me perturbam. Eles estão vazios, ocos, como se algo essencial tivesse sido retirado e descartado. Meu nome é Olivia Grant e tenho 27 anos. Há 3 anos, pensei ter encontrado minha alma gêmea. Seu nome era Adrian Wyatt, e ele tinha o tipo de sorriso capaz de derreter geleiras e uma voz suave como uísque caro. Ele trabalhava com finanças corporativas, dirigia um Audi preto elegante e sempre sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir a única mulher no mundo. Há 6 meses ele me bateu pela primeira vez. Foi um tapa no rosto porque eu tinha esquecido de pegar a roupa dele na lavanderia. Ele se desculpou imediatamente, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto bonito, jurando que aquilo nunca mais aconteceria. Ele me comprou rosas, 2 dúzias de vermelhas, e me levou àquele restaurante italiano que eu adorava na Riverside Avenue. Eu o perdoei. Deus me ajude. Eu o perdoei. Mas isso aconteceu de novo e de novo e de novo. Os golpes viraram rotina. Esperado. Uma espécie de normalidade distorcida que aprendi a navegar como um campo minado. Parei de usar mangas curtas. Investi em um corretivo pesado. Dei desculpas a amigos que mal via mais sobre o motivo de não poder encontrá-los para tomar café ou ir a jantares. Tornei-me um fantasma assombrando minha própria vida. Hoje é diferente. Hoje tudo mudou. Hoje descobri a verdade sobre o monstro com o qual tenho convivido. E essa verdade transformou meu medo em algo muito mais perigoso. Raiva. Aconteceu esta manhã. Adrian saiu às pressas para o trabalho. Uma reunião de emergência com um cliente no distrito financeiro. Ele estava agitado, reclamando comigo durante o café da manhã porque seus ovos não estavam cozidos direito. Pedi desculpas, joguei-as no lixo e fiz novas. Ele saiu sem tocá-los, batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram. Depois que ele foi embora, fiz o que sempre fazia. Limpou a cozinha, começou a lavar roupa, tentou deixar nosso apartamento perfeito, para que não houvesse motivo para sua raiva mais tarde. Mas então fui ao escritório dele para regar as plantas e vi seu diário encadernado em couro, aberto sobre sua mesa de mogno. Adrian era obcecado por aquele diário. Ele o mantinha trancado na gaveta da mesa, com a chave escondida em algum lugar que eu nunca havia encontrado, apesar da minha curiosidade ao longo dos anos. Ele escrevia nele todas as noites antes de dormir, curvado sobre as páginas como um estudioso protegendo textos sagrados. Quando perguntei sobre isso uma vez, no começo do nosso relacionamento, ele deu aquele sorriso devastador e disse que era sua ferramenta de processamento, um lugar onde ele trabalhava seus pensamentos e sentimentos. Achei doce, sensível, até mesmo um homem em contato com suas emoções. Mas lá estava ele, destrancado, com as páginas cobertas por sua caligrafia precisa. Eu deveria ter ido embora, fechado a porta, continuado meu dia, fingido que não tinha visto nada. Mas algo me atraiu. Algum instinto, algum sussurro de autopreservação que meu espírito quebrado não havia silenciado completamente. Sentei-me na cadeira de couro e comecei a ler. As primeiras entradas foram frustrações triviais do trabalho, observações sobre colegas, reclamações sobre o trânsito. Mas então encontrei uma entrada de 6 meses atrás, datada do dia seguinte ao que ele me bateu pela primeira vez. Fiz isso hoje. Finalmente perdi o controle e dei um tapa no rosto dela. Queria fazer isso há meses. Às vezes ela é tão irritante. Sempre falando, sempre precisando de algo. A expressão de choque no rosto dela não tinha preço. Ela ficou ali parada, atordoada, como um servo diante dos faróis. Mas aqui está a questão. Ela me perdoou, exatamente como eu sabia que faria. Chorei algumas lágrimas de crocodilo, comprei algumas flores e ela derreteu como manteiga. Isso é mais fácil do que eu pensava. Meu sangue virou água gelada nas veias.
Continuei lendo, incapaz de parar cada entrada pior que a anterior. Terceira semana do experimento. Empurrei ela escada abaixo hoje. Ela acha que tropeçou, mas eu cronometrei perfeitamente. Peguei ela no patamar para que ela não quebrasse nada sério. Não precisa de perguntas de hospital, mas o suficiente para doer. Os hematomas nas costelas dela são lindos. Roxo e amarelo como um pôr do sol. Ela começa a se encolher quando me movo muito rápido. Bom. Mês 2. Ela se tornou tão obediente. Mal preciso levantar a voz antes que ela comece a se esforçar para consertar qualquer ofensa imaginária que eu tenha inventado. Eu a isolei da maioria dos seus amigos. Eles eram muito intrometidos, sempre fazendo perguntas. A irmã dela, Amanda, ainda é um problema, mas estou trabalhando nisso. Hoje à noite, vou contar a Olivia que Amanda disse algumas coisas desagradáveis sobre ela. Plante algumas sementes. Observe-os crescerem até formar uma linda parede entre eles. Minhas mãos tremiam tanto que as páginas farfalhavam como folhas de outono. Mês 4. O poder que sinto é inebriante. Ela está completamente quebrada agora. Anda em ovos ao meu redor. Posso ver o medo nos olhos dela toda vez que chego em casa. Imaginando em que tipo de humor estarei. O que vai me irritar hoje? Às vezes eu invento coisas só para vê-la entrar em pânico tentando descobrir o que fez de errado. Ela perdeu 5,5 quilogramas. O cabelo dela está caindo por causa do estresse. Ela é uma sombra da mulher que conheci e eu fiz isso. Eu criei isso. Deus, isso é bom. Mas foi a entrada mais recente, de apenas 2 dias atrás, que fez meu mundo parar de girar completamente. Começando a ficar entediado com Olivia. O desafio acabou. Ele está muito falido e muito fácil. Estou conversando com a bartender Nathalie, daquele lugar na Kelvin Street. Jovem de 23 anos, cheia de vida e fogo. Isso me lembra o que Olivia costumava ser antes de eu destruir seu espírito. Acho que vou recomeçar o processo. Nathalie termina seu turno à meia-noite nas sextas-feiras. Acho que estarei esperando por ela na semana que vem. Deixá-la encantada com a mesma rotina que funcionou tão bem antes. Quanto a Olivia Voal, tenho pesquisado maneiras de fazer uma morte parecer suicídio. Depressão, isolamento, histórico de instabilidade emocional. Estou construindo a narrativa perfeita há meses. Talvez por volta dos feriados. Sim, a véspera de Natal tem um toque poético. O trágico suicídio de uma mulher deprimida que não conseguia lidar com as pressões da vida. Vou interpretar lindamente o namorado devastado. Pode até chorar no funeral. O diário escorregou dos meus dedos dormentes e caiu no chão com um som parecido com um trovão. Ele estava planejando me matar, não em algum acesso de raiva ou violência acidental exagerada. Isso foi premeditado, calculado. Ele estava me condicionando, me destruindo sistematicamente, construindo uma narrativa que tornaria minha morte crível. Eu não era namorada dele. Eu nem fui vítima dele. Eu era seu projeto, seu experimento em tortura psicológica. E minha demissão estava prevista para a véspera de Natal. Isso foi às 6 horas. Agora, de pé neste banheiro, olhando para as evidências de sua última sessão pintadas em meu rosto, sinto algo que não sentia há meses. Eu me sinto vivo. O medo que tem sido meu companheiro constante se transformou em algo cristalino e agudo, algo mortal. Adrian Wyatt acha que me quebrou irreparavelmente. Ele acha que sou uma criatura indefesa e patética que ficará parada enquanto ele envolve suas mãos em volta do meu pescoço pela última vez. Ele está errado. Estou me afogando na escuridão há tanto tempo que esqueci como é a luz. Mas agora posso ver claramente. Agora entendo exatamente com o que estou lidando. E agora, finalmente, sei o que tenho que fazer. Adrian quer me destruir. Multar. Mas ele cometeu um erro crítico. Ele não me deu mais nada a perder. Pego o corretivo no armário de remédios e começo o ritual familiar de esconder os danos. Mas desta vez, não é por vergonha ou medo. Desta vez, estou escondendo evidências. Desta vez, estou me preparando para a guerra. Porque Adrian Wyatt escreveu sua própria história naquele diário.
Cada golpe, cada crueldade calculada, cada pensamento distorcido. Ele documentou seus crimes com a arrogância de um homem que nunca acreditou que seria pego. Ele está prestes a descobrir que a mulher mais perigosa do mundo é aquela que já está morta por dentro. O diário ainda está em seu escritório, onde o deixei, cuidadosamente organizado para parecer intocado. Ele não sabe que eu li. Não sabe que fotografei cada página com meu celular antes de devolvê-lo exatamente ao mesmo lugar em que o encontrei. Ele não sabe que já estive em 3 escritórios de advocacia diferentes hoje, mostrando essas fotos para advogados a portas fechadas. Ele não sabe que entrei em contato com Amanda, minha irmã, pela primeira vez em meses e contei tudo a ela. Ele não sabe que abri uma conta bancária secreta e comecei a transferir dinheiro em pequenas quantias que ele nunca notará. O mais importante é que ele não sabe que não estou planejando morrer na véspera de Natal, mas alguém está. Meu telefone vibra no meu bolso. Uma mensagem de Adrienne. Trabalhando até tarde. Não espere acordado e certifique-se de que o jantar esteja pronto quando eu chegar em casa. Precisamos conversar sobre sua atitude esta manhã. Minha atitude. Como se eu fosse o problema, como se eu fosse o monstro desta história. Eu respondo, claro. Desculpa por hoje de manhã. Eu te amo. As mentiras têm um gosto amargo na minha língua, mas são necessárias por enquanto. Olho para meu reflexo mais uma vez. Diante dos hematomas, do lábio cortado e da mulher destruída olhando para mim, mas por trás dos danos, por trás do medo, agora consigo ver outra coisa. Algo com que Adrienne nunca contava. Eu consigo ver a sobrevivência. E eu posso ver a vingança. O jogo mudou. Adrienne ainda não sabe. Antes de continuarmos, escreva nos comentários em qual país você está assistindo ao vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está se conectando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança da vida. Divirta-se ouvindo. O apartamento parecia diferente agora. Cada canto, cada sombra, cada peça de mobiliário havia se transformado de familiar em sinistro. Naquela noite, caminhei pela nossa sala de estar e a vi com novos olhos. O sofá onde Adrienne uma vez me abraçou enquanto assistíamos a filmes. Agora me lembrei de como ele começou lentamente a criticar minhas escolhas, fazendo-me sentir estúpida por sugerir qualquer coisa até que eu parasse de sugerir completamente. A cozinha onde cozinhávamos juntos naqueles primeiros dias dourados. Agora eu conseguia ver o padrão de como ele gradualmente assumiu o controle, dizendo que eu estava fazendo tudo errado até que me tornei seu servo em vez de seu parceiro. Tudo tinha sido uma armadilha, e eu caí nela de bom grado, cega pelo amor e por aqueles dentes brancos e perfeitos, e pela maneira como ele olhou para mim como se eu fosse preciosa. Preparei o jantar dele exatamente do jeito que ele gostava. Bife mal passado, com legumes assados e purê de batatas. Arrumei a mesa com nossos lindos pratos, aqueles que ganhamos de presente de inauguração da casa dos meus pais, 2 anos atrás. Meus pais, que Adrienne me convenceu de que eram tóxicos e controladores. Meus pais, com quem eu não falava há 8 meses. Outro muro que ele construiu ao meu redor. Outra maneira de isolar sua vítima. Adrienne chegou em casa às 9h30, com a gravata frouxa, cheirando a colônia cara e algo mais. Perfume que definitivamente não era meu. Provavelmente Nathalie da Kelvin Street. Provavelmente já está começando o processo de preparação da próxima vítima. Cheira bem, ele disse, tirando o casaco. Ele não me beijou. Olá. Não fazia isso há meses. Como foi o seu dia? Quieto, respondi, mantendo minha voz suave e submissa, exatamente como ele me treinou. Limpei o apartamento e fiz algumas tarefas. Sim, que tipo de tarefas? Meu coração batia forte contra minhas costelas, mas mantive meu rosto neutro. Apenas a lavagem a seco no supermercado. Estávamos sem leite. Ele me estudou por um momento. Aqueles olhos azuis que eu antes achava hipnotizantes agora parecem reptilianos e frios e calculistas, buscando qualquer sinal de desafio ou independência. Eu não dei nenhuma a ele. Boa menina, ele finalmente disse, e a condescendência naquelas 2 palavras fez meu estômago embrulhar. Mas eu sorri de verdade. Jantamos em silêncio.
Adriene folheava o celular entre uma mordida e outra, ocasionalmente grunhindo em reconhecimento a algo que ele havia lido. Empurrei a comida pelo meu prato, me forçando a comer, mesmo que tudo tivesse gosto de serragem. Eu precisava de força, precisava permanecer saudável e alerta para o que estava por vir. Eu estive pensando, disse Adriene de repente, largando o garfo. Sobre o Natal. Meu sangue congelou. Noite de Natal. A data que ele escreveu em seu diário. A data em que ele havia marcado minha morte. O que tem? Consegui perguntar. Acho que deveríamos gastá-lo aqui. Só nós dois. Nada daquela família, __, e nada do drama da sua irmã. Apenas um Natal tranquilo e pacífico. O que você acha? Eu sabia o que ele estava fazendo. Sabia que ele estava arrumando o palco para minha apresentação final. Isolado, sozinho, sem testemunhas. Condições perfeitas para um suicídio trágico. Isso parece bom, sussurrei. Muito legal. Ele sorriu. E havia algo predatório nisso. Algo triunfante. Ele achava que era muito inteligente. Pensou que tinha tudo planejado perfeitamente. Você parece cansada, ele disse, estudando meu rosto. O corretivo escondeu a maior parte dos hematomas, mas meu olho inchado ainda estava visível. O trabalho dele desta manhã deu resultado porque eu queimei a torrada dele. Talvez você devesse ir dormir cedo. Descansar um pouco. Tradução: saia da minha frente. Acho que vou, eu disse, levantando-me e limpando a louça. Dia longo. Enquanto lavava a louça, senti seus olhos em mim, observando, avaliando, certificando-se de que eu ainda estava quebrada, ainda dócil, ainda sua vítima perfeita. Se ao menos ele soubesse. Naquela noite, deitei-me na nossa cama, embora ela tivesse deixado de ser nossa cama meses atrás e tivesse se tornado a cama dele, onde ocasionalmente me permitiam dormir se eu fosse bonzinho, e ouvia os sons de Adriene se movendo pelo apartamento. O tilintar do seu copo de uísque, o murmúrio baixo de sua voz enquanto ele fazia uma ligação em seu escritório, provavelmente para Nathalie, provavelmente tecendo a mesma teia de charme e mentiras que ele usou comigo. Eu queria avisá-la, queria ligar para aquele bar na Kelvin Street e dizer àquela jovem que não tinha ideia no que estava se metendo que o homem bonito com o carro caro e o sorriso devastador era na verdade um monstro vestindo pele humana. Mas eu não podia, ainda não. Qualquer ação como essa me daria uma pista, deixaria Adriene saber que eu sabia que estava planejando algo. Eu tive que ser paciente, tive que ser inteligente, tive que vencê-lo em seu próprio jogo. Por volta da meia-noite, Adrien finalmente foi para a cama. Ele não me tocou, não me reconheceu, apenas rolou de costas para mim e adormeceu em minutos. O sono de alguém sem consciência, sem culpa. Fiquei deitado ali na escuridão, ouvindo sua respiração, pensando em todas as coisas que li naquele diário. Toda a crueldade calculada, todo o prazer doentio que ele sentia na minha dor, todos os planos para o meu assassinato disfarçados de suicídio. Amanhã, tenho uma consulta com a advogada Elizabeth Chong às 14 horas. Ela pareceu genuinamente horrorizada quando lhe mostrei as fotos das entradas do diário. Imediatamente começaram a falar sobre ordens de restrição e acusações criminais. Mas eu pedi para ela esperar. Disse a ela que precisava de mais tempo para colocar certas coisas em ordem. O que eu não disse a ela foi que não estava interessado em ordens de restrição ou sentenças de prisão. Eu estava interessado em algo muito mais permanente. Na manhã seguinte, Adrien saiu para o trabalho apressado como sempre, gritando ordens sobre o que queria para o jantar. Lembrando-me que ele tinha uma viagem de negócios na semana que vem e que eu precisava arrumar sua mala corretamente. Eu assenti, concordei e desempenhei meu papel perfeitamente. No momento em que seu carro saiu do estacionamento, eu estava no meu telefone. Amanda, minha voz falhou quando minha irmã atendeu. Você pode vir aqui? Já estou no meu carro, ela respondeu imediatamente. Estava esperando você ligar. Estarei aí em 20 minutos. Amanda era 4 anos mais velha que eu. Um advogado de defesa criminal com uma mente afiada e uma língua ainda mais afiada. Ela nunca gostou. Adriene me avisou desde o começo que havia algo estranho nele. Mas eu estava tão imerso na névoa do amor, tão convencido de que havia encontrado minha pessoa, que descartei suas preocupações como ciúmes ou superproteção.
Eu deveria ter escutado. Quando Amanda chegou, ela olhou para o meu rosto. O corretivo não conseguiu esconder tudo, e sua expressão passou de preocupação para pura fúria. Vou matá-lo, ela disse categoricamente. Eu vou literalmente matá-lo. Entre na fila, respondi. E apesar de tudo, nós dois conseguimos dar um sorriso sombrio. Mostrei tudo a ela. As fotos do diário, o abuso documentado, a violência crescente, finalmente, a entrada sobre a véspera de Natal, sobre seus planos de me assassinar e fazer com que parecesse suicídio. O rosto de Amanda passou por vários tons de vermelho antes de assumir uma calma pálida e perigosa. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, rolando as imagens no meu telefone. Sua mandíbula estava tão cerrada que eu podia ouvir seus dentes rangendo. Olivia, ela finalmente disse, com a voz cuidadosamente controlada. Precisamos ir à polícia agora mesmo. Hoje, esse homem está planejando assassinar você. Isso não é, interrompi. O que você quer dizer com não? Quero dizer, nada de polícia. Ainda não. Eu tenho um plano diferente. Amanda olhou para mim e eu vi a compreensão surgir lentamente em seus olhos. Viva o que você está pensando. Ele vem me destruindo pedaço por pedaço há meses, eu disse, minha voz fria e firme. Ele tirou tudo de mim. Minha confiança, meus amigos, meu relacionamento com você, mamãe e papai. Ele me isolou, me aterrorizou, me bateu e agora está planejando me matar. E você sabe o que aconteceria se fossemos à polícia agora mesmo? Eles o prenderiam. Talvez. Talvez o prendessem. Talvez um juiz concedesse uma ordem de restrição que ele violaria imediatamente. Talvez, se tivéssemos muita sorte, ele passasse alguns meses na prisão antes de sair sob fiança. E depois? Você acha que um pedaço de papel vai parar um homem que está planejando meu assassinato há semanas? Você acha que a prisão vai mudá-lo? Então, qual é sua alternativa? Amanda perguntou, embora eu pudesse ver em seus olhos que ela já sabia. Vou destruí-lo, eu disse simplesmente. Completamente e totalmente. Vou tirar tudo dele do mesmo jeito que ele tirou tudo de mim. E quando eu terminar, ele vai desejar que eu tivesse chamado a polícia. Minha irmã me estudou por um longo momento. Como advogada de defesa, ela deveria ter me acalmado, me convencido a recorrer aos canais legais adequados, mas Amanda tinha visto muitos casos como o meu, tinha visto muitos agressores receberem advertências, muitas vítimas acabarem mortas apesar das ordens de proteção. O que você precisa de mim? Ela finalmente perguntou. Nas 3 semanas seguintes, me tornei alguém novo. Ou talvez eu tenha me tornado alguém velho. A Olivia que existia antes de Adrienne a desmantelou sistematicamente. Durante o dia, enquanto Adrienne estava no trabalho, eu estava ocupado. Muito ocupado. Primeiro, me encontrei com Elizabeth Chong novamente, desta vez com Amanda ao meu lado. Analisamos cada fotografia, cada entrada do diário, construindo uma linha do tempo de abuso que era incontestável e incontestável. Mas em vez de apresentar queixa imediatamente, Elizabeth me ajudou com outra coisa. Se você quiser destruí-lo financeiramente e profissionalmente, ela disse, espalhando documentos sobre sua mesa. Precisamos ser estratégicos. Adrienne trabalha com finanças, o que significa que ele segue padrões éticos rigorosos. Qualquer indício desse tipo de comportamento, abuso documentado, assassinato planejado, acabaria com sua carreira instantaneamente. O que você está sugerindo? Perguntei. Estou sugerindo que enviemos pacotes anônimos para seu empregador, seus clientes e todos os órgãos reguladores que supervisionam suas licenças. Mas cronometramos tudo perfeitamente. Esperamos até que você esteja seguro, até que você desapareça, e então detonamos a bomba. Quando alguém tentar encontrá-lo para interrogá-lo, você estará inalcançável, e Adrien ficará parado nas ruínas de sua vida, incapaz de fazer qualquer coisa a respeito. Amanda assentiu em sinal de aprovação. Gosto da sua maneira de pensar. Passamos horas preparando esses pacotes. Cópias das entradas do diário, com data e hora autenticadas, registros médicos que eu finalmente havia solicitado ao meu médico, documentando ferimentos que eu havia explicado com mentiras sobre falta de jeito. Fotografias que Amanda tirou naquela manhã, mostrando os hematomas sem corretivo, evidências, montanhas delas. Mas isso era apenas parte do plano.
Também abri uma nova conta de e-mail que não pôde ser rastreada até mim e comecei a pesquisar sobre a vida de Adriene fora do nosso apartamento. Foi terrivelmente fácil. Hoje em dia, as pessoas colocam tudo online e Adriene não foi exceção. Encontrei os colegas dele nas redes sociais. Encontrei postagens sobre happy hours no escritório e passeios de golfe nos fins de semana. Encontrei fotos de jantares de clientes em restaurantes caros. Encontrei artigos de negócios mencionando seu nome elogiando suas habilidades analíticas e relacionamentos com clientes. Tudo estava prestes a desabar. Também encontrei Nathalie. Ela trabalhava em um lugar chamado Crimson Lounge na Kelvin Street, exatamente como Adriene havia escrito. Suas redes sociais mostraram uma jovem brilhante e sorridente que postou fotos de pores do sol, citações inspiradoras e fotos com amigos. Ela parecia tão cheia de vida, tão inocente, tão parecida comigo. Criei um perfil falso e enviei uma mensagem para ela. Nada dramático, nada que alertasse Adriene se ele estivesse monitorando suas contas. Apenas um simples aviso de uma mulher preocupada que a viu conversando com um homem chamado Adrian Wyatt. E ela sabia que ele tinha uma namorada. Ela sabia que deveria ter cuidado? Foi uma coisa pequena, mas que poderia plantar uma semente de dúvida. Pode torná-la mais cautelosa. Pode salvá-la de se tornar o próximo projeto de Adriene. Em casa, desempenhei meu papel perfeitamente. A namorada submissa quebrada. Eu cozinhei suas refeições. Mantive o apartamento impecável. Pedi desculpas pelas defesas imaginárias. Estremeci com sua voz elevada e seus movimentos bruscos, mas por dentro eu estava imóvel. Adrian me bateu mais 2 vezes durante essas 3 semanas. Uma vez porque comprei a marca errada de café. Uma vez, porque eu ri de alguma coisa na TV e ele decidiu que eu estava rindo dele. Cada vez que eu documentava tudo, tirava fotos, anotava a hora e as circunstâncias exatas, acrescentava tudo à montanha de evidências que iriam enterrá-lo. A violência estava aumentando exatamente como o diário havia previsto. Percebi que ele estava ficando impaciente, ansioso pela chegada da véspera de Natal, ansioso para partir para sua próxima vítima e começar seu jogo doentio novamente. Você parece diferente ultimamente, disse Adriene numa noite de meados de dezembro. Estávamos sentados no sofá, ele assistindo a um programa de notícias financeiras enquanto eu fingia ler um livro. Mais silencioso. Minha frequência cardíaca disparou, mas mantive o tom de voz calmo. Eu só estava cansado. Desculpe se eu fui. Não, está bom. Ele interrompeu. E quando olhei para cima, ele estava sorrindo. Você tem se comportado muito bem ultimamente. Muito obediente. Eu agradeço. O jeito como ele disse obediente, como se eu fosse um cachorro que ele treinou com sucesso, me fez arrepiar. Mas eu sorri de volta. Eu só quero que você seja feliz, eu disse. E provavelmente foi a coisa mais honesta que eu disse a ele em semanas. Eu queria que ele fosse feliz. Queria que ele se sentisse seguro e confiante. Queria que ele acreditasse que tudo estava indo conforme o seu plano. Porque quanto mais alto ele subia, mais forte era a queda. Estou feliz, ele disse, estendendo a mão para dar um tapinha na minha. O toque fez minha pele arrepiar, mas não me afastei. As coisas estão bem no trabalho. Meu bônus de Natal será substancial. E você e eu. Ele apertou minha mão com força suficiente para machucar. Teremos um Natal muito especial. Só nós dois. Aí estava a confirmação. Ele ainda estava planejando isso. Ainda se preparando para me assassinar em pouco mais de uma semana. Mal posso esperar, sussurrei. Naquela noite, finalizei meus planos com Amanda. No dia 23 de dezembro, contei ela por telefone, falando baixinho, embora Adriene estivesse desmaiada de bêbado no quarto. Estou indo embora. Vou preparar uma mala durante o dia quando ele estiver no trabalho e escondê-la no armário do quarto de hóspedes. Naquela noite, direi a ele que irei à farmácia pegar sua receita. Você sabe, os comprimidos para dormir que ele toma. Vou dirigir direto para o endereço que você me deu. O esconderijo está pronto, Amanda confirmou. Está sob um nome falso, pago em dinheiro. Nenhum rastro de papel. Você pode ficar lá o tempo que precisar.
E os pacotes serão enviados a todas as partes relevantes no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o mesmo dia em que ele planejou matá-la. Justiça poética. E você? Perguntei. Ele virá me procurar. Ele definitivamente suspeitará que você me ajudou. Deixe-o tentar, disse Amanda severamente. Já protocolei documentação no meu escritório de advocacia sobre as ameaças de Adrienne contra você. Se alguma coisa acontecer comigo, se eu simplesmente tropeçar o dedo do pé, há um envelope que é aberto e entregue diretamente à polícia. Ele não vai me tocar. Ele vai ficar muito bravo, eu disse suavemente. Quando ele percebe que eu fui embora, quando todos aqueles pacotes chegam, quando toda a sua vida implode. Ótimo, respondeu Amanda. Deixe-o ficar com raiva. Que ele seja destruído. Ele merece cada pedaço do que está por vir. Ele estava certo. Mas havia mais uma coisa que eu precisava fazer. Uma última peça do quebra-cabeça que garantiria que Adrienne Wyatt recebesse exatamente o que merecia. 2 dias antes da minha fuga planejada, marquei uma consulta com um psiquiatra. A doutora Ellen Morrison era uma mulher gentil na faixa dos 50 anos, com olhos gentis e um comportamento calmo. Ela ouviu enquanto eu contava minha história, o abuso, o isolamento, o medo, as entradas do diário, o plano de me assassinar na véspera de Natal. Ela documentou tudo, cada palavra, cada detalhe. E quando terminei, ela se recostou na cadeira e olhou para mim com algo parecido com admiração. Senhorita Grant, ela disse cuidadosamente. Você passou por algo horrível. O fato de você estar sentado aqui coerentemente planejando sua fuga é notável. A maioria das pessoas na sua situação ficaria completamente traumatizada, incapaz de funcionar. Estou traumatizada, eu disse honestamente. Mas também estou com raiva. E a raiva está me mantendo focado. O que você está descrevendo, o abuso sistemático, a documentação no diário, o plano de assassinato premeditado. Isso vai além da violência doméstica. Este é um indivíduo psicopata que vê você como um objeto para seu entretenimento. Alguém sem empatia, sem consciência. Eu sei. E você entende que quando você for embora, quando esses documentos se tornarem públicos, ele vai se sentir ferido, exposto. Homens como Adrian não lidam bem com isso. Ele pode tentar te encontrar, pode tentar terminar o que começou. Eu terminei. Eu sei. É por isso que preciso que você documente tudo. Preciso de uma opinião profissional afirmando que eu estava sã, que não estava exagerando nem sendo dramática, que a ameaça à minha vida era real e iminente. Porque se algo acontecer comigo, se ele me encontrar, preciso que as pessoas saibam que não foi suicídio. Não foi um acidente. Foi assassinato. O Dr. Morrison assentiu lentamente. Prepararei um relatório abrangente. E senhorita Grant, espero que você desapareça tão completamente que Adrienne Wyatt nunca a encontre. Esse é o plano, eu disse. O dia 23 de dezembro chegou frio e cinzento, o tipo de dia de inverno em que o céu parece estar pressionando a terra. Acordei antes de Adrienne, com o coração batendo forte com uma mistura de terror e expectativa. Hoje foi o dia em que fiz o café da manhã como sempre. Café exatamente como ele gostava. Ovos sobre torrada de trigo com manteiga ao lado. Adrienne entrou na cozinha vestida com um de seus ternos caros, cheirando a colônia e produto para cabelo. Dia de assar no escritório? Perguntei, mantendo a voz leve e interessada. Ele disse que estava finalizando alguns relatórios de fim de ano, enquanto olhava o celular enquanto comia. Devo estar em casa às 7. Podemos ter uma noite tranquila e relaxar antes do Natal. Antes do Natal. Antes da véspera de Natal. Antes do dia, ele planejou envolver meu pescoço com as mãos e apertar até eu parar de respirar, depois arrumou meu corpo para parecer que eu tinha me enforcado. Parece perfeito, eu disse. Depois que ele saiu, agi rapidamente. A mala que eu tinha feito já estava escondida no armário do quarto de hóspedes. Roupas, produtos de higiene, documentos importantes, o pendrive com cópias de tudo. Levei-o até o meu carro e coloquei-o no porta-malas, cobrindo-o com um cobertor. Andei pelo apartamento uma última vez, olhando para aquele lugar que tinha sido meu lar e minha prisão. Pensei em me despedir e ter algum momento de emoção, mas não senti nada. Este apartamento não guardava mais boas lembranças.
Adrienne havia envenenado cada canto dele. Deixei um bilhete no balcão da cozinha. Curto e grosso. Fui pegar sua receita. Voltarei em breve. Oh! Então entrei no meu carro e fui embora daquela vida para sempre. O esconderijo que Amanda havia arranjado era uma pequena casa de campo nos arredores da cidade, escondida em uma rua tranquila e com pouco trânsito. Ela estava me esperando quando cheguei, junto com outras 2 pessoas que não reconheci. Esses são Marcus e Joy. Amanda os apresentou. Eles são investigadores particulares especializados em casos de violência doméstica. Eles vão ajudar a garantir que Adrienne não consiga encontrar você. Marcus era um homem negro alto, de olhos gentis e um comportamento pragmático. Joy era uma pequena mulher asiática que parecia capaz de matar alguém com seu dedo mindinho. Vamos fazer uma varredura em você em busca de qualquer dispositivo de rastreamento, explicou Joy. Telefone, carro, roupas, tudo. Também instalaremos câmeras de segurança ao redor da propriedade e mostraremos alguns movimentos básicos de autodefesa, para garantir. Você acha que ele vai me encontrar? Perguntei. Achamos que ele vai tentar, respondeu Marcus. Homens como Adrien não desistem facilmente, mas vamos tornar isso o mais difícil possível para ele. Eles foram minuciosos. Eles encontraram 2 dispositivos de rastreamento. Uma no meu carro, escondida embaixo do volante, e outra costurada no forro do meu casaco de inverno. A descoberta me arrepiou. Há quanto tempo elas estavam ali? Há quanto tempo Adrienne vinha monitorando cada movimento meu? Ele está monitorando você, Joy confirmou, examinando os dispositivos. Provavelmente já faz meses. Eles são sofisticados, não são algo que você encontra em uma loja de eletrônicos comum. Ele investiu dinheiro e esforço para ficar de olho em você. O que fazemos com eles? Perguntei. Marcos sorriu. Vamos nos divertir um pouco. Dê-me algumas horas. Enquanto eles trabalhavam, sentei-me com Amanda na pequena cozinha do chalé, tomando um chá que eu não sentia o gosto. Os pacotes serão enviados amanhã de manhã, disse Amanda. Primeiro, cronometrei para que todos chegassem aos escritórios mais ou menos na mesma hora. Seu empregador, o Conselho Regulador Financeiro, seu maior cliente, até enviou um para a equipe de investigação da emissora de notícias local e para a polícia. Esse pacote inclui tudo, além da avaliação psiquiátrica do Dr. Morrison e a recomendação de que Adrien Wyatt seja considerado um perigo imediato para você e potencialmente para outras pessoas. Eles não terão escolha a não ser investigar. E a Nathalie? Perguntei. O barman que ele estava treinando já resolveu o problema. Um amigo meu, advogado, enviou a ela uma carta anônima detalhada alertando-a sobre Adrien, incluindo algumas entradas do diário. Ela sabe com o que está lidando agora. Assenti, sentindo um pequeno peso sendo retirado. Pelo menos eu fiz algo para proteger sua próxima vítima. Marcos voltou para a cozinha segurando os 2 dispositivos de rastreamento. Certo, eu os reativei e os conectei a um caminhão de longa distância indo para o sul. Se Adrien verificar seu aplicativo de rastreamento, ele mostrará que seu carro está na Interestadual 85 em direção à Flórida. Quando ele descobrir que você não está realmente naquele caminhão, teremos tempo de estabelecer mais medidas de segurança aqui. Isso é brilhante, disse Amanda com admiração. Faremos o que pudermos, respondeu Marcos com um modesto encolher de ombros. Agora, Olivia, precisamos falar sobre seu telefone. O que tem isso? Adrien pode ter instalado o Spivare nele. Mesmo que você não veja nenhum aplicativo óbvio, ele pode estar monitorando suas chamadas, mensagens e localização. Precisamos destruir este telefone e comprar um novo para você. Um dispositivo completamente limpo ao qual ele não tem como acessar. A ideia de Adrien lendo minhas mensagens, ouvindo minhas ligações, rastreando cada movimento meu fez com que eu me sentisse violada novamente. Mas entreguei meu telefone sem hesitar. Joy pegou o objeto e, com notável eficiência, quebrou-o com um martelo e depois jogou os pedaços em um saco. Nós os descartaremos em 3 locais diferentes, ela explicou. Não há como recuperar nenhum dado. Eles me deram um novo telefone com um novo número. Os únicos contatos eram Amanda, Marcos e Joy. Naquela noite, enquanto a escuridão caía sobre a cidade,
Sentei-me na sala de estar do chalé e imaginei Adriene chegando em nosso apartamento vazio, chamando meu nome, encontrando meu bilhete, ligando para meu telefone e recebendo uma mensagem de número desconectado. Imaginei sua confusão se transformando em raiva, e a raiva se transformando em fúria. E amanhã, quando aqueles pacotes chegassem, imaginei que aquela raiva se tornaria algo ainda mais sombrio. Bom. O mundo de Adriene Wyatt começou a desmoronar precisamente às 9h15 da manhã da véspera de Natal. Eu sei porque Amanda estava monitorando as redes sociais dele e tinha amigos no escritório dele para mantê-la atualizada. Ela me ligava a cada novidade, com a voz cheia de satisfação. O pacote tinha acabado de chegar ao escritório dele e ela relatou que seu chefe o chamou para uma reunião de emergência. 30 minutos depois, ele foi suspenso enquanto aguarda a investigação. Eles o trancaram fora do computador e o escoltaram para fora do prédio. Olivia, o rosto dele. Meu contato disse que ele parecia completamente louco. 1 hora depois, seu maior cliente havia rescindido o contrato. O Conselho Regulador abriu uma investigação formal. Está tudo desmoronando. Eu deveria ter me sentido satisfeito, triunfante. Era isso que eu tinha planejado, era isso que eu tinha trabalhado para conseguir. Mas, em vez disso, senti uma estranha dormência, como se estivesse assistindo a tudo isso acontecer com outra pessoa. Ele vai vir me procurar, eu disse. Deixe-o tentar, respondeu Amanda. Marcos e Joy estão lá com você. A polícia foi notificada. Você está seguro. Mas eu não me sentia seguro. Adriene ligou para Amanda 47 vezes naquele dia, deixando mensagens de voz cada vez mais confusas, que iam de raiva a súplicas, ameaças e raiva de novo. Onde ela está? A voz dele gritou através do correio de voz de Amanda, que ela colocou no viva voz para que eu pudesse ouvir. Eu sei que você a tem, Amanda. Eu sei que você a incitou a fazer isso. Diga __, que ela estragou tudo, mas eu vou encontrá-la. Eu vou. A mensagem foi interrompida quando ele aparentemente jogou o telefone. Guarde tudo isso, eu disse baixinho. Mais provas já foram feitas, Amanda me garantiu. Conforme o dia passava, mais dominós caíam. A emissora de notícias publicou uma matéria sobre um importante consultor financeiro que está sendo investigado por suposta violência doméstica e possível conspiração para assassinato. Eles ainda não deram o nome de Adrian, mas qualquer um que o conhecesse reconheceria os detalhes. Afinal, a foto dele estava no site da empresa. Sua reputação profissional estava em ruínas. Sua carreira havia acabado. Seus clientes o abandonaram. Seus colegas estavam se distanciando o mais rápido que conseguiam digitar mensagens no LinkedIn. Tudo que ele construiu, cada pedaço cuidadosamente construído de sua vida perfeita estava se desintegrando, e ele sabia exatamente quem era o responsável. O telefone de Marcos vibrou por volta das 18 horas daquela noite. Ele olhou para ele, franziu a testa e então abriu um aplicativo que não reconheceu. Ele foi ao seu apartamento, disse Marcos, mostrando-me uma tela com um mapa e um ponto piscando. Fiquei lá por cerca de 1 hora. Acabei de sair. E agora ele está indo em direção à rodovia interestadual. Parece que ele está seguindo o sinal do rastreador. Bom, eu disse. Deixe-o perseguir fantasmas. Mas Joy balançava a cabeça, com uma expressão preocupada. Ele não está seguindo direto para o sul como esperávamos. Ele é Wyatt. Ela pegou seu próprio telefone e abriu algo. Ele está desviando, pegando estradas secundárias. Como se ele soubesse que algo está errado e estivesse tentando descobrir o que é. Ele é inteligente, eu disse. Eu disse que ele era inteligente. Não é tão inteligente assim, respondeu Marcos. Ele ainda está seguindo o sinal. Isso o manterá ocupado por pelo menos um dia, talvez 2. Mas meus instintos, aqueles instintos de sobrevivência que Adriene tanto tentou destruir, estavam gritando comigo. Algo parecia errado. Amanda, eu disse cuidadosamente. Quando você enviou esses pacotes, algum deles mencionou esse local? Claro que não. Ninguém sabe onde você está, exceto nós 4. E quanto aos registros de propriedade? Seu nome está em alguma coisa? O rosto de Amanda ficou pálido. Paguei em dinheiro, usei o nome de uma empresa de fachada, mas os serviços públicos.
Meu Deus, as contas ainda estão no meu nome. Eu não pensei que, como era em outra cidade, ele não faria isso. Ele é um analista financeiro, interrompi. Todo o seu trabalho é encontrar conexões entre informações aparentemente não relacionadas. Se ele consultasse seus registros de propriedade, suas contas de serviços públicos, ele poderia. Marcos já estava se movendo, verificando as imagens das câmeras de segurança em seu laptop. Ainda não há ninguém aqui, mas devemos realocá-lo agora mesmo. Não, eu disse, e a certeza na minha voz surpreendeu até a mim. Chega de correr, Olivia. Amanda começou. Estou fugindo dele há meses, eu disse, levantando-me. Fugindo de sua raiva, de seus punhos, de seu controle. Mesmo quando eu ainda morava com ele, eu corria, me escondia, tentava ser pequeno o suficiente, quieto o suficiente, perfeito o suficiente para que talvez ele não me machucasse. E onde isso me levou? Ele ainda estava planejando me matar. Então, o que você está sugerindo? Perguntou Joy. E havia algo em seus olhos que sugeria que ela já sabia. Estou sugerindo que o deixemos vir, eu disse. Mas desta vez estou pronta para ele. Desta vez, não sou sua vítima. Marcos e Joy trocaram olhares. Na verdade, essa não é uma ideia tão ruim, disse Marcos lentamente. Se controlarmos o ambiente, se estivermos preparados, podemos documentar tudo, ter várias câmeras filmando, gravar uma confissão. Essa é uma evidência que nenhum tribunal pode ignorar. Tem certeza disso? Amanda me perguntou, seu cérebro de advogada claramente em conflito com seus instintos protetores de irmã. Olivia, ele é perigoso. Ele estava planejando assassinar você. Se algo der errado, eu morro, eu disse simplesmente. Mas pelo menos eu morro lutando em vez de ficar encolhida num canto esperando que ele me encontre. E pelo menos ele vai para a prisão por isso. A sala ficou em silêncio por um longo momento. Ok, Joy finalmente disse. Eles estão fazendo isso, nós estamos fazendo certo. Marcos começa a configurar as câmeras. Quero que todos os ângulos sejam abordados. Amanda, você precisa ir embora. Se isso der errado, precisamos que você esteja seguro e possa testemunhar. Não vou deixar minha irmã. Você é, interrompi gentilmente. Porque você é quem tem todas as evidências, toda a documentação. Se algo acontecer comigo, você é quem garante que Adrienne pague por isso. Você é minha apólice de seguro, Amanda. Os olhos da minha irmã se encheram de lágrimas, mas ela assentiu. Eu te amo, Liv. Eu também te amo, respondi. Agora vai e não volte até que isso acabe. Depois que Amanda foi embora, Marcos e Joy transformaram a casa em algo entre um centro de vigilância e uma armadilha. Câmeras em cada cômodo, em cada canto, dispositivos de gravação de áudio, sensores de movimento. Eles até instalaram um alarme silencioso na porta da frente que alertaria a polícia no momento em que ela fosse aberta. Os policiais levarão pelo menos 15 minutos para chegar aqui, alertou Marcos. Provavelmente mais perto de 20, dada a localização. Você precisa mantê-lo falando por esse tempo. Mantenha-o calmo o suficiente para que ele não o faça. Bom, você sabe, eu sei, eu disse. Estou controlando o humor dele há meses. Eu consigo fazer isso. Joy colocou algo na minha mão. Era uma pequena lata de spray de pimenta. Último recurso, ela disse. Se ele ficar agressivo, se você acha que está em perigo imediato, use isso e corra. Não se preocupe com as câmeras ou com a confissão. Apenas sobreviva. Eu vou. Eu prometi. Eles queriam ficar escondidos na casa de campo e estar lá se as coisas dessem errado. Mas eu recusei. Se Adrienne visse algum carro, qualquer sinal de que eu não estava sozinha, ele nunca entraria. Nunca confesse. Isso tinha que parecer que eu estava vulnerável e isolado. Tinha que parecer que seu plano original ainda poderia funcionar. Estaremos em um carro a 2 quarteirões de distância, disse Marcos enquanto se preparavam para sair. O alarme silencioso nos notificará no momento em que ele entrar. Estaremos aqui em menos de 3 minutos. Isso é muito perto, observei. A vida é um risco, respondeu Joy com um sorriso sombrio. Mas você é mais corajosa do que pensa, Olivia.
Trabalhei com muitos sobreviventes de abuso. A maioria deles nunca chega a esse ponto. Nunca enfrente o agressor em seus próprios termos. Eu não sou corajosa, eu disse. Estou cansado de ter medo. Depois que eles foram embora, sentei-me na pequena sala de estar do chalé e esperei. As luzes de Natal das casas vizinhas projetam sombras coloridas através das janelas. Em algum lugar, famílias estavam se reunindo, trocando presentes, comemorando o feriado, e eu estava esperando que meu suposto assassino viesse me matar. A ironia não passou despercebida para mim. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcos. Ele acabou de entrar na cidade. Ei, talvez 30 minutos. Você está pronto? Eu respondi. Preparar? Mas eu estava. Meu coração batia tão forte que pensei que poderia machucar minhas costelas por dentro. Minhas mãos estavam tremendo. Minha boca estava seca. Todo instinto de sobrevivência que eu tinha gritava para eu correr, me esconder, fazer qualquer coisa, exceto ficar sentado ali e esperar por Adrien Wyatt. Mas eu não corri. Eu já tinha corrido o suficiente. Em vez disso, fui até a cozinha e preparei um chá. Camomila para acalmar. Sentei-me no sofá com a caneca quente nas mãos e pensei em tudo que tinha levado a esse momento. 3 anos da minha vida. 3 anos me perdendo gradualmente para um homem que me via como nada mais do que um brinquedo para quebrar. 3 anos acreditando que amor significava sacrifício. Que se eu me esforçasse mais, fosse melhor, mais perfeita, ele se tornaria o homem por quem eu me apaixonei novamente. Mas esse homem nunca existiu. O encantador e maravilhoso Adrien dos nossos primeiros dias era uma máscara, uma fachada cuidadosamente construída, projetada para atrair vítimas. Por trás daquela máscara sempre esteve esta criatura. Essa coisa sem empatia ou consciência que obtém prazer em causar dor. Eu adorava mentir, e essa mentira quase me destruiu. Mas aqui está o que Adrienne não entendeu. O que ele não conseguia compreender com sua psicologia quebrada e distorcida. Ao tentar me quebrar, ele na verdade me transformou em algo mais forte. Cada golpe, cada palavra cruel, cada humilhação calculada foi um golpe de martelo no metal, me transformando em uma lâmina. E esta noite, aquela lâmina iria cortar. Às 20h47, os sensores de movimento detectaram atividade externa. A mensagem do Marcos chegou. Ele está aqui. Um Audi preto acabou de estacionar na rua. Fique calmo. Fique esperto. Estamos chegando. Coloquei meu chá na mesa e me levantei, alisando minha camisa. Escolhi minha roupa com cuidado, o suéter azul que Adrien gostava, jeans, cabelo solto do jeito que ele preferia. Eu parecia suave, vulnerável, exatamente como ele esperava que eu parecesse. Mas no meu bolso, meus dedos se fecharam em volta do spray de pimenta. Ouvi passos na varanda. Tão deliberado, como se estivesse saboreando o momento. Então a maçaneta girou. Eu não tinha trancado. Outra escolha deliberada. Eu precisava que ele se sentisse confiante no controle. A porta se abriu. Adrienne Wyatt entrou na casa de campo e por um momento apenas nos encaramos. Ele parecia terrível. Seu cabelo, normalmente perfeitamente penteado, estava desgrenhado. Seu terno caro estava amassado. Seus olhos estavam arregalados, vermelhos como se ele não tivesse dormido. Este era Adrien sem sua máscara, sem seu controle cuidadoso. Este foi o monstro finalmente se revelando completamente. Olá, Adrien, eu disse, com a voz firme apesar do meu coração acelerado. Sua vadia, ele disse suavemente, fechando a porta atrás de si. Você é absolutamente você tem alguma ideia do que fez? Eu sei exatamente o que fiz, respondi. Eu destruí você, ele riu, um som áspero e quebrado. Você leu, não leu? Meu diário. Essa é a única maneira de você saber de tudo isso. Pensei que tivesse trancado, mas devo ter sido descuidado certa manhã. Em você. Ele deu um passo mais perto. Você invadiu minha privacidade. Você não tinha o direito. A pura audácia daquela declaração de que, de alguma forma, eu era o errado teria sido engraçada se não fosse tão horrível.
Não tem direito. Eu repeti. Você estava planejando me matar, Adrien. Amanhã é véspera de Natal. Você ia me matar e fazer parecer suicídio. Eu estava acabando com seu sofrimento, ele disse. E ele realmente parecia acreditar nisso. Você foi tão patética, Olivia. Tão quebrado e triste. Eu estava lhe fazendo um favor ao me estrangular. Teria sido rápido e indolor. Eu não sou um monstro. Não consegui evitar. Eu ri. Realmente ri. Você não é um monstro, Adrien. Você documentou cada momento do meu abuso naquele diário como se fosse um experimento científico. Você sentiu prazer com a minha dor. Você me isolou de todos que se importavam comigo. Você me bateu, me empurrou escada abaixo, colocou as mãos em volta do meu pescoço só para me ver entrar em pânico. E você não é um monstro. Seu rosto escureceu. Eu te dei tudo. Um lindo apartamento, segurança financeira. Tudo o que você tinha que fazer era ser grato, ser obediente, e você não conseguia nem fazer isso. Obediente, repeti. Como um cachorro, como uma boa namorada, ele corrigiu. Mas você tinha que ir lá e estragar tudo. Tive que enviar aqueles pacotes, destruir minha carreira e colocar todos contra mim. E para quê? Porque às vezes eu fui um pouco rude com você. Porque eu tinha padrões elevados. Você estava planejando me matar, Adrien. Isso não é um padrão alto. Isso é assassinato. E o que você fez comigo não é assassinato. Ele respondeu, elevando a voz. Você destruiu minha carreira, minha reputação, minha vida inteira, tudo pelo que trabalhei, porque você é fraco demais para lidar com um pouco de disciplina. Ele estava ficando agitado ao andar de um lado para o outro. Agora, essa era a parte perigosa. A parte em que seu controle escapou e a violência emergiu. Por que você está aqui, Adrien? Perguntei, tentando manter a voz calma. O que você quer? Ele parou de andar e olhou para mim com aqueles olhos azuis frios. Quero que você conserte isso. Ligue para todos. Diga a eles que tudo era mentira. Que você inventou isso porque estava com raiva. Que eu nunca te machuquei, nunca te ameacei. E se não o fizer, então termino o que comecei. Ele disse simplesmente, nenhuma testemunha desta vez, nenhuma anotação no diário, nenhuma evidência, apenas um trágico acidente. Uma mulher que fingiu acusações de abuso e depois foi tomada pela culpa fez algo desesperado. Houve a confissão, a ameaça, a admissão de que ele havia planejado tudo isso o tempo todo. Espero que as câmeras estejam captando cada palavra. Você não pode achar que vai se safar dessa. Eu disse, as pessoas sabem que estou em perigo por sua causa. Se eu aparecer morto, eles vão pensar que você se matou, ele interrompeu. Ou que você fugiu e sofreu um acidente ou desapareceu para evitar as consequências de suas falsas acusações. Há tantas possibilidades, Olivia. Isso pode acontecer de muitas maneiras, mas não termina comigo na prisão. Ele se aproximou, e eu me forcei a não recuar, a não demonstrar medo. Você deveria ser fácil, continuou Adrienne, sua voz assumindo uma qualidade estranha, quase melancólica. Um projeto simples. Desmembre-se, construa a narrativa e termine-a de forma limpa. Vamos falar da Nathalie. Ela teria sido divertida. Todo aquele fogo, mas você tinha que complicar as coisas. Sinto muito por não ter cooperado com meu próprio assassinato, eu disse secamente. Sua mão disparou e agarrou minha garganta. Não apertando, ainda não, mas a ameaça era clara. Você acha que é tão inteligente, ele sibilou, com o rosto a centímetros do meu. Você acha que venceu, mas está aqui sozinho, e eu estou segurando sua vida em minhas mãos agora. Onde está sua vitória, Olivia? Onde está seu grande triunfo? Bem aqui, eu disse, e pude ver a confusão em seus olhos. Cada palavra que você disse esta noite foi gravada. Várias câmeras, vários dispositivos de áudio. Tudo sobre seu diário, sobre seus planos de me matar, sobre sua confissão de abuso. Tudo documentado. A confusão se transformou em choque e depois em raiva. Sua mão apertou minha garganta. Você está mentindo. Olhe ao redor.
Consegui engasgar. Olhe para os cantos. As câmeras. Você caiu em uma armadilha, Adrien. Assim como entrei na sua há 3 anos. Ele soltou minha garganta e se virou, e eu observei localizar as câmeras. Um no canto perto do teto, um escondido na estante, um atrás da moldura na parede. Seu rosto passou por vários tons de vermelho antes de chegar a um roxo tão escuro que parecia quase preto. Você acha que isso muda alguma coisa? Ele rosnou. Você acha que algumas gravações vão te salvar? Eu vou destruí-los. Eu vou destruir você. A porta da frente se abriu de repente. Marcos chegou primeiro, seguido por Joy e 4 policiais com equipamento tático completo. Adrien se virou, completamente cercado, com as mãos ainda levantadas de onde ele estava me alcançando. Adrien Wyatt, um dos policiais, disse: "Você está preso por agressão, ameaças terroristas e conspiração para cometer assassinato." Eles estavam sobre ele em segundos, forçando-o a cair no chão e algemando suas mãos atrás das costas. Ele lutou. Claro que ele lutou. Gritando obscenidades, ameaçando com processos, exigindo seu advogado. Mas acabou. Fiquei ali observando o homem que me aterrorizou por meses ser arrastado para fora da casa. E eu esperei sentir alguma coisa. Alívio, talvez. Satisfação. Vitória. Que eu apenas me sentia cansado. Você está bem? Perguntou Marcos, aproximando-se com cuidado. Minha garganta dói, eu disse, tocando onde Adrienne tinha me agarrado. Mas sim, estou bem. Essa foi a coisa mais corajosa e estúpida que já vi, disse Joyce. Mas ela estava sorrindo. Você o pegou. Tenho tudo gravado na câmera. Sua confissão, as ameaças, a agressão. Nenhum tribunal no mundo deixará escapar disso. Quanto tempo? Perguntei. Quanto tempo ele ficará preso? Com as evidências do diário, a avaliação do Dr. Morrison, seu depoimento e as filmagens de hoje à noite, Marcos considerou 20 anos de prisão no mínimo. Talvez mais se o promotor realmente insistir. 20 anos. Adrien teria quase 50 anos quando saísse. Sua carreira estaria encerrada. Sua reputação destruída. Sua vida cuidadosamente construída em ruínas. Bom. 3 meses depois, sentei-me num tribunal e vi Adrien Wyatt ser condenado a 25 anos de prisão. Seus advogados tentaram de tudo. Argumentou que o diário era ficção, que as gravações eram uma armadilha, que eu havia provocado. Mas as evidências eram esmagadoras. O depoimento do Dr. Morrison, de Amanda, de Natalie, a bartender, que se apresentou para dizer que Adrienne de fato a estava manipulando com as mesmas táticas que ele usou comigo. A promotoria até trouxe 2 outras mulheres, ex-namoradas de antes de mim, que tinham histórias semelhantes de abuso crescente e términos violentos repentinos. Adrienne já tinha feito isso antes. Eu não fui sua primeira vítima, mas seria a última. Quando o juiz leu a sentença, o rosto de Adrienne se contraiu. Ele realmente chorou. Lágrimas de verdade dessa vez, não as lágrimas de crocodilo que ele usou para me manipular. Ele olhou para mim do outro lado do tribunal e eu o encarei sem pestanejar. Eu queria que ele visse que eu não estava mais quebrada. Não estava mais com medo. Eu sobrevivi a ele. Após a sentença, Amanda e eu fomos a um pequeno café perto do tribunal. Pedimos café e doces que realmente não queríamos e ficamos em silêncio por um tempo, apenas processando tudo. Como você se sente? Ela finalmente perguntou. Vazio, admiti. Pensei que me sentiria vitorioso, aliviado ou algo assim. Mas eu me sinto vazio. Isso é normal, disse Amanda gentilmente. Você está cheio de adrenalina e raiva há meses. Agora que acabou, há um vazio onde costumava haver toda aquela intensidade. O que faço com o vazio? Preencha com algo melhor, ela respondeu. Com cura, com terapia, com a reconstrução da sua vida do jeito que você quer, não do jeito que qualquer outra pessoa diz que ela deveria ser. Eu assenti lentamente. Tenho pensado sobre isso, sobre quem eu quero ser agora, que não sou definida por sobreviver ao Adrien. E eu quero voltar para a escola. Eu disse, antes do Adrien, eu estudava psicologia. Quero terminar minha graduação,
Talvez trabalhar com sobreviventes de abuso, ajudá-los a encontrar uma saída antes que a situação fique tão ruim quanto ficou para mim. Amanda sorriu. Acho que isso é perfeito. Nos meses seguintes, fiz exatamente isso. Eu me matriculei em aulas e comecei terapia com um conselheiro maravilhoso chamado Dr. James Rivera, especializado em recuperação de traumas. Lentamente e com cuidado, reconectei-me com meus pais e velhos amigos, reconstruindo pontes que Adriene havia queimado. Não foi fácil. Eu tinha pesadelos, ataques de pânico, dias em que sair da cama parecia impossível. As cicatrizes que Adriene deixou não eram apenas físicas. Eles estavam profundamente enraizados na minha psique, e curá-los levou tempo, paciência e trabalho. Mas eu fiz o trabalho. Também mantive contato com Nathalie, a barman. Nós nos encontramos para tomar um café uma vez, e ela me disse que meu aviso provavelmente salvou sua vida. Ela começou a pesquisar sobre Adrien depois de receber minha mensagem e encontrou outras informações preocupantes. Quando ele apareceu no bar com flores e seu charme de ensaio, ela educadamente, mas com firmeza, disse que não estava interessada. Ele parecia tão bravo, ela disse, tremendo ao lembrar. Como se eu o tivesse insultado pessoalmente só por dizer não. Eu podia ver em seus olhos uma raiva fervendo por baixo. Se eu não soubesse como ele realmente era, se você não tivesse me avisado, eu provavelmente teria pensado que era apenas um dia ruim. Eu teria dado uma chance a ele. Fico feliz que você não tenha feito isso, eu disse sinceramente. Eu também. E sinto muito pelo que ele fez com você. Não se desculpe, respondi. Apenas tome cuidado. Seja inteligente. Confie nos seus instintos. Se algo parece estranho em alguém, provavelmente é. Um ano após a sentença de Adriene, fiz algo que nunca pensei que teria coragem de fazer. Voltei para o apartamento. Foi vendido depois que Adriene foi para a prisão. Seus bens deixaram de pagar a restituição da vítima e os honorários advocatícios. Os novos donos fizeram uma reforma completa, mas eu ainda conseguia ver vestígios da vida que vivi lá. A cozinha onde cozinhei inúmeras refeições com medo. A sala de estar onde eu pisei em ovos, o quarto onde fiquei acordado me perguntando se aquela seria a noite em que ele finalmente me mataria. Mas, parado ali, olhando para aqueles espaços cheios de móveis e vidas de outras pessoas, percebi algo importante. Essas memórias não tinham mais poder sobre mim. Adriene não tinha mais poder sobre mim. Eu o havia retirado. Tudo isso. Meu poder, minha voz, minha vida. Naquela noite, sentei-me e escrevi em um diário, meu próprio diário, não um registro da crueldade de outra pessoa, mas uma crônica da minha cura. E na primeira página, escrevi isto. Meu nome é Olivia Grant. Sou uma sobrevivente de violência doméstica. Fui perseguida, espancada, aterrorizada e quase assassinada por alguém que dizia me amar. Mas eu revidei. Reuni evidências. Eu fiz um plano. Eu sobrevivi. Adrien Wyatt tentou me destruir, mas em vez disso, ele criou algo que nunca imaginou. Uma mulher que conhece sua própria força. Uma mulher que entende que a sobrevivência não é passiva. Às vezes é calculado. Às vezes é feroz. Às vezes, trata-se de virar o jogo e garantir que o monstro receba exatamente o que merece. Não sou grato pelo que aconteceu comigo. Eu não desejaria essa experiência a ninguém. Mas sou grato por quem me tornei por causa disso. Pela força que encontrei, pelas pessoas que estiveram ao meu lado, pelo futuro que estou construindo nos meus próprios termos. Esta é a minha história. Não o que Adrien escreveu em seu diário, mas o verdadeiro. Aquele em que a vítima se torna o vencedor. Onde o caçado se torna caçador. Onde a justiça não é apenas um conceito, mas uma realidade. E isso é só o começo. Fechei o diário e olhei pela janela do meu novo apartamento. Um espaço que era inteiramente meu, cheio de coisas que eu escolhi, decorado com cores que eu gostava, em um bairro onde ninguém conhecia minha história ou minha história, a menos que eu escolhesse compartilhá-la. As luzes da cidade brilhavam na escuridão e, em algum lugar lá fora, Adrien Wyatt estava sentado em uma cela de prisão, enfrentando as consequências de suas ações. Ele queria me destruir, mas no final, eu o destruí e me reconstruí. Isso é poder de verdade.
Essa é a verdadeira vitória. Não vingança pela vingança, mas justiça, responsabilidade, o conhecimento de que monstros podem ser detidos se você for corajoso o suficiente para enfrentá-los. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Amanda. Jantar neste fim de semana. Mamãe e papai querem ver você. Sorri e respondi: eu adoraria isso. Porque é isso que Adriene nunca poderia tirar de mim. Não importa o quanto ele tentasse, minha capacidade de amar, de confiar, de curar, de seguir em frente. Eu sobrevivi. Eu revidei. Eu ganhei. E cada dia que acordo livre de sua sombra é uma espécie de vingança perfeita. O diário que ele escreveu tinha como objetivo registrar minha destruição. Em vez disso, tornou-se a evidência que o destruiu. Às vezes a caneta é realmente mais poderosa que a espada. E às vezes a mulher quebrada no espelho se transforma em algo que o monstro nunca viu chegando. Um sobrevivente sem nada a perder e tudo pelo que lutar. Eu sou Olivia Grant. Esta é a minha história e estou apenas começando.